Uma boa noite, irmãos, no nome do Senhor. Nós vamos ter uma leitura no livro do profeta Isaías, o capítulo o de número 32. Isaías 32. Esse mês de outubro, né? Foi um mês assim muito difícil em todas as esferas. Foi um mês que eu tive muitos desafios. E esses desafios eles vêm se a gente não prestar atenção, eles vêm até fazer com que a gente desanime, né? Eles surgem exatamente para testar a nossa fé e até tem momento que a gente desanima. E aí então que Deus nos anima. E Ele sabe como nos animar. Porque na verdade Ele tem tudo que a gente necessita. E nesse final de semana, domingo agora, esse final de semana, Ele falou comigo de uma maneira muito carinhosa, muito especial. E domingo à noite, na ceia lá em Castanhal, aí veio uma luz melhor das coisas que estão acontecendo. E como sempre, Ele tem que falar de uma maneira, de uma forma natural. Ele chama a nossa atenção para isso. E às vezes as coisas não parecem que é uma mensagem, né? É uma mensagem. Mas tem coisas que você não pode falar. Às vezes Deus só te desperta para orar. E nessa madrugada eu me acordei. Foi bem cedo, eu não sei que horas foram. Dessa vez eu não prestei atenção, mas foi cedo. Talvez tenha sido 1h da manhã ou meia-noite. Foi por aí, porque quando eu retornei, depois de ler e orar, eu retornei, era umas 3 e pouca da manhã. E eu passei um bom tempo aqui. E aquela frase que o Mombrana disse certa vez, ele disse que o elo mais importante de uma corrente é o seu elo mais fraco. Esse é o elo que a gente deve dar mais atenção, exatamente para esse elo fraco. Vamos ler agora uma pequena escritura. Mas antes vamos falar com Deus, né? Vamos falar com Deus. E se você parece uma coisa que a gente fica repetitiva, né? Mas
Mas na verdade, todos os dias nós temos necessidade. Não tem um dia sequer que a gente se levante se a gente não tiver com necessidade de algo, né? Eu sou um. E cada dia que passa eu sinto mais necessidade. E eu entendo que você entende o que é isso, né? A gente sente necessidade e Deus tem tudo aquilo que a gente necessita. E tem coisas que a gente sente necessidade e não sabe que necessita. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesta noite, ainda como um hospital de pestilentos. Ainda, por enquanto. Mas isso vai ter um fim. Vai chegar um dia que nós não vamos mais dizer estas palavras estranhas e pesadas, mas são verdadeiras. Hoje ainda nos encontramos como um hospital de pestilentos, um grupo de pessoas necessitadas, um grupo de pessoas com problemas, um grupo de pessoas com dificuldades e cansados em muitas ocasiões de tanto lutar e no posto do dever, na linha do dever. Então eu sou necessitado. Eu estava pensando em Davi quando entrou no espírito de adoração e ele disse numa canção por inspiração divina: eu sou pobre e necessitado. E ele, naquelas alturas, era um rei, mas aquela unção que ele recebeu, aquilo não tirou dele, não retirou dele aquele espírito de adorador, não retirou de Davi. Davi sabia como se humilhar na tua presença, Senhor. E nós te agradecemos que às vezes o dinheiro, as coisas que nos vêm, chegam até nós de uma maneira especial. Então nós te agradecemos que isso não chega a subir para o nosso coração. Isso não toma conta de nós para nos fazer arrogantes, altivos. Não, mas isso vem e nos abatendo. E nós te agradecemos pelo teu Espírito, Senhor. Fala conosco neste momento, pois eu peço a ti, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, eu rogo ao Senhor a tua bênção. Amém. Então, aqui em Isaías, capítulo de número 32, e o versículo 1 até o 3. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como um ribeiro de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto,
Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado como um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Que Deus te abençoe. No olhar de Jesus sinto paz. No olhar de Jesus sinto amor. Seu olhar é mais puro do que a linda flor. É por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar, Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus vejo a luz. No olhar de Jesus vejo a cruz, onde Ele morreu para me libertar. É por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar, Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. Com seu meigo olhar, Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. Quinta-feira, eu, ao ir para Castanhal, e primeiro a gente vai ali para a BR, pega uma van, aí desce em Americano e segue com o irmão Juscelino. Depois ele vem trazer a gente aqui. E na hora que eu fui tirar a minha oferta, eu meti a mão no bolso e não encontrei o dinheiro. Eu perdi o dinheiro. Eu costumo andar com o plano A e o plano B. Eu bati no bolso de trás, o plano B estava lá, mas o plano A não estava. Provavelmente caiu na van. E quando você perde algo, então vem uma sensação estranha. Me veio uma sensação estranha quando você perde algo.
E essa sensação me veio. Isso eu preguei domingo à noite em Castanhal sobre isso. Sobre essa sensação de perda. Quando você perde algo. E você sabe que não tem como recuperar. Porque você perdeu no caminho. Você perdeu na linha do dever. E quando você está na linha do dever, é claro que a gente não pensa que não perde nada, né? Não perde, não tem como perder. Mas Deus permite que a gente perca. A gente perde. E aí fica aquela sensação, aquele sentimento de perda. Não pelo valor, mas porque perdeu. Perdeu. Então eu tinha lido isso semana passada ou semana retrasada. Eu não preguei sobre isso. Sobre a perda. Os problemas que a gente sofre na linha do dever. Essas coisas que acontecem. Exatamente você na linha do dever. Quando a pessoa está desviada, está na apostasia, então é fácil a gente dizer, perdeu, né? Por causa disso, por causa daquilo. Perdeu o sentimento, perdeu isso. Então é fácil de você aceitar isso, né? Dizer, não, isso só me aconteceu porque eu não estou bem com Deus. Eu não estou na linha do dever. Eu estou como um apóstata. Mas é mais difícil de aceitação. A aceitação quando você está na linha do dever. Você está indo para o lugar certo. Você está fazendo a coisa certa. E você está naquele posto, no posto do dever. E de repente você perde. Aí você vai buscar um monte de coisa, né? As escrituras, a mente começa a vasculhar as escrituras e ela vai encontrando. Então, lembrando de Jó, né? Jó estava na linha do dever, Jó não estava... O próprio Deus dando o testemunho dele. Olha aqui para Deus dar testemunho do homem, né? São poucos na Bíblia, pouquíssimos, que Deus deu testemunho. Não consigo nem completar os dedos da mão, de tão poucos que foram. Então, Jó naquela situação, na linha do dever, perdeu. Né? Perdeu. E aí a gente vai entendendo, quando ele estava lá sentado, né? Naquela situação toda de perda, sentimentos de perda, perdendo tanta coisa, né? Perdeu tanta coisa. Mas ele está lá sentado, um monte de cinza, um caco na mão e rapando as moscas e rapando os cascões de ferida. E com sentimento de perda. Então a gente vai. Então é fácil a gente assimilar na apostasia como filho pródigo, né?
as perdas, que ele se lembrando das perdas. Mas na linha do dever, Jesus na linha do dever, fazendo tudo certo e perdendo moral, perdendo respeito, perdendo discípulo, mas ele ali na linha do dever. Então, ao estar na linha do dever, quer dizer, é aí que você precisa de consolo. É aí que você precisa de consolo. Você precisa do Espírito Santo para te consolar. Quando o irmão Brana passou a pior fase da vida dele, que ele conta, bom, aquelas perdas da esposa, da filha, tinha um significado, né? Ele tinha ouvido um parente, né? Ele tinha ouvido um parente da esposa dele. Então ele não atendeu o chamado de Deus. Aí você assimila melhor essas coisas, né? Dá para assimilar melhor. Por que eu estou passando isso? Por causa disso. Porque eu não atendi. Eu ouvi um parente da minha esposa e disseram para ele: você não vai tirar nossa filha daqui e levar para o meio de um bando de santos roladores. Você não vai fazer isso não, né? Você não vai tirar nossa filha de uma igreja boa, estabilizada, todo o ensinamento que nós demos para ela, para você levar ela para esse bando de santos roladores. Então, o Isaías 32, versículo 13, diz assim: sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o Ofel e as torres de guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para o pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Vem as perdas, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará
em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Mas antes que isso aconteça, ele disse: sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. Eu estava ouvindo agora a voz do pregador do rádio falando sobre a nova era. A nova era é o milênio. A nova era é o milênio. Então, quando eu ouvi de uma mãe veterana, e aí eu perguntei: o que foi que aconteceu com a irmã? Não. A irmã comeu isso, comeu aquilo, deu um ataque de fígado. Tudo bem. Aí falam logo de aborto, disso, daquilo. Aí a veterana disse: não. A doutora disse que isso é normal, porque isso é a criança se desenvolvendo. Pronto, para mim esse foi o consolo. Aí eu vim entender todo o quadro se formando na igreja. Todos os problemas, todo o mal-estar, toda coisa, é a criança se desenvolvendo na igreja. É o filho se desenvolvendo na igreja. Então tem que ter o mal-estar. E tem que pôr para fora o que comeu. Então vem mal-estar, vem essas coisas todas. Mas isso é porque a criança está se desenvolvendo. É o filho da promessa está se desenvolvendo na igreja. Aí sim, aí a gente chega e chega até a pensar: realmente essa igreja é um hospital de pestilento. É só problema. É só problema. Mas isso tem um tempo, né? Isso não é eterno, essas coisas. Isso aí não é eterno. Aí vem até que derrame sobre nós o Espírito do alto, lá do alto. Isso é até que derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil. Aí veja: o meu povo habitará em paz e as suas moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso, mas isso depois que o Espírito vier lá do alto. Quem lê, entenda, disse Jesus. Quem lê, entenda essas coisas. Desculpe ter tomado tempo, mas ainda dá para orar 10 minutos. Então a criança se desenvolvendo no útero de sua mãe, causando-lhe muitos transtornos. Essa foi a mensagem que Deus me deu. Foi o ânimo quando eu vi o movimento de domingo à noite lá em Castanhal. Então Ele sabe como nos consolar. Sentimento de perda, essas coisas todas na linha do dever. Quando você está errado, você espera isso, né? Mas quando você está certo, você está na linha do dever, mas mesmo assim Deus permite que você perca. Aí surge para que você sinta, tenha um sentimento. O sentimento
Que foi o que Deus falou, Deus pregou para Jonas, né? Deus falou para Jonas. Você tem sentimento de perda por causa dessa sombra? Eu não teria sentimento por essas almas em Nínive? Só porque morreu essa planta que estava te dando sombra? Aí você tem sentimento, e eu não tenho que ter sentimento pelas almas de Nínive? Deus ainda fala. Você sabia disso? Deus fala. Deus ainda escreve. Deus ainda fala, Deus ainda escreve. Deus ainda lê. Disse o Mombrana. Deus fala, Deus escreve, Deus lê. Aleluia. Se a fé por vezes falta, na linha do dever, às vezes a fé pode faltar. É tão bom ter um guia. Irmãos, é tão bom você ter um guia. Você se sente seguro quando você tem um guia te dirigindo, te guiando, te orientando. Você sente-se seguro. Aleluia. Se você quiser dobrar os joelhos, se você quiser ficar de pé, se você quiser mesmo sentado, faça a sua oração. Converse com o Criador. Eu vou fazer minha pequena oração. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias
a solução. Volto a olhar ao meu piloto e este canta, escuta então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Senhor Jesus, eu penso que quantas vezes eu tenho tido um comportamento estúpido de ignorância, de incompreensão, e depois que o Senhor mostra o quadro espiritual das coisas, como eu me arrependo, Senhor. Eu posso ver que todo esse processo todo na igreja é que a criança Jesus está se desenvolvendo nela, no útero espiritual da igreja. E como isso traz transtorno, Deus ordenando as coisas, o guia nos dirigindo, o sentimento de perda, e essas coisas todas que acontecem, que parece que a tempestade não vai passar, parece que esse problema não vai ter fim, parece que o sol não vai brilhar mais. Aí bate a insegurança, chega até na porta do coração a insegurança, a dúvida vem e bate. Será que tu estás correto? Se tu estás correto, por que essas coisas sucedem? E essas coisas vêm. E às vezes a gente se sente como Paulo, e chega a dizer: miserável homem que sou, miserável homem que sou. Você não merece viver, você não merece estar atrás do púlpito, você não merece falar este evangelho santo. Você não é digno de pregar uma mensagem tão santa e tão poderosa. E aquilo vem batendo, hospital de pestilento. Mas de repente, quando as esperanças estão falhando, de repente a gente vê uma pequena luz no fim do túnel, e
como a gente valoriza essa luz. Quando nós estamos em densas trevas, vai na linha do dever. E muitas vezes, como disse Davi, com uma luz somente para iluminar o nosso passo, lâmpada para os meus pés. Só dá para ver aonde nós pisamos. Não dá para ver nada na frente. O que é que vai acontecer? O que está no nosso caminho? A palavra vem e ilumina somente para dar um passo. Davi teve essa sensação e foi inspirado por ti para cantar aquele salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ó Deus, ao me lembrar da mensagem do guia, quando o irmão Brana estava naquela tempestade, com as mãos levantadas, suplicando: ó Deus, guia-me. Eu sei que há uma linha aqui. Eu só não sei onde está essa linha. Eu mesmo ajudei o irmão a pôr essa linha, mas a tempestade tirou minha visão. Eu não sei onde ela está. Me guia, Senhor. E ele disse que quando ele estava quase para desistir, então ele tocou naquele fio. Oh, que sensação! O perdido sendo achado. O perdido sendo achado. Que sensação gostosa. Que sensação de gratidão. Que sensação de alegria, de segurança. Agora sim, eu sei para onde eu estou indo. Mesmo que me falte a visão, mas essa linha eu sei para onde ela vai. Ela vai me dirigir para a coisa que eu mais amo na minha vida. Vai me levar para minha família, da minha esposa, para o meu filho. A coisa que eu mais amo na minha vida. E quando a gente lê isso no Espírito, que sensação gostosa. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Perdoa a minha estupidez, a minha ignorância, Senhor, a minha falta de conhecimento. Perdoa-me, Senhor. Muito obrigado por esse guia. Chegará o tempo que o deserto vai florescer. Mas enquanto o deserto não floresce, me dê graça para caminhar no deserto. Me dê graça para não murmurar quando o sol estiver escaldante.
quando o frio estiver intenso. Me dê graça para não murmurar quando vier a sede, vier a falta de carne. Ó, nos guia, ó Deus, até aquele dia que desça do alto o teu Espírito. Desça sobre essa noiva. Oh Jesus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Se a fé por vezes falta, quando só posso ver, humilde, és o Salvador de Deus. Oh, meu Deus, estou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confie em mim. Este canto escuto então, oh, não temo, estou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, essa mão, confie. Leva teu povo em paz, Senhor, guardados e protegidos pelas tuas mãos santas e poderosas, escondidos na sombra do Altíssimo, protegidos pelo grande Espírito Santo. Dê-nos o entendimento limpo, Senhor. Dê-nos o entendimento correto das coisas. Ó Deus, acrescenta-nos a esperança. Acrescenta-nos a fé, meu Pai. Acrescenta-nos o amor, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço. Eu sinto os irmãos ligando, querendo vir para o culto. Oh, meu Deus, se dá um abatimento na nossa alma. Oh, Jesus, te louvo por tudo. Ouça a nossa oração, ouça a nossa súplica, atende a nossa oração, Senhor. Enxuga nossas lágrimas, Senhor. Consola nosso coração ferido e abatido, que muitas vezes sangra no campo de batalha, sangrando, ferido, mas não segurando a espada no posto do dever. Cuida da tua igreja, abençoa teu povo, faça teus filhos entender essas coisas, Senhor, pelo teu Espírito, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.